Tudo bem com você, hein? Beleza? Tudo bem. Bom, meu nome é... O nome que, quando eu nasci, os meus pais me chamaram de Eduardo Smith de Vasconcelos Suplicy. E aí, ao longo dos anos, alguém me deu um apelido de Supla e eu troquei de nome. Então, eu sou o Supla e é um prazer aqui estar conversando com vocês. Eu sou músico, performer e eu estou lançando este álbum que se chama Diga o que Você Pensa, né? É importante, eu acredito que é muito importante a gente dizer o que pensa para você também poder escutar uma outra opinião, né? E poder refletir sobre essa outra opinião. Não se colocar de uma forma soberana achando que você é o dono da verdade, né? Então é muito importante, eu acho, você dizer o que pensa para você poder escutar uma outra opinião e você, de repente, você fala, olha, eu não estava vendo a coisa desse ângulo também. É importante você ter essa capacidade de escutar e também dar o braço a torcer, né? Caso você tenha mudado de opinião ou está vendo alguma coisa diferente, né? Esse CD aqui, eu vou jogar para vocês aí, ó. Satisfação, aí. O outro eu vou jogar para... Daqui a pouco eu jogo. Então, estou lançando esse CD e também eu lancei um livro esse ano que se chama Crônicas e Fotos do Charada Brasileiro. É um livro de 50 crônicas, né? De 30 anos de carreira, que eu estou fazendo música. E eu mesmo escrevi essas crônicas. E eu vou ler um trecho aqui para vocês e depois a gente pode conversar um pouco sobre esse trecho. Beleza? É nóis então, champs. Opa. Eu não consigo me concentrar direito com criança falando, porque eu tenho vontade de ficar brincando com elas. O que eu faço? Eu vou brincar com elas ou eu fico falando? Eu realmente não consigo. Eu tenho vontade de ir lá brincar com elas. Olha lá, eu não consigo. Eu não consigo. Não brigar com elas, brincar com elas. Brincar. Brinque. Não, é que eu fico atrapalhado. Por exemplo, quando eu vou num restaurante e fica tocando música alta, eu acho horrível. Acho horrível. Eu não consigo nem conversar com a pessoa que eu estou e eu fico prestando atenção na música, porque eu sou músico, então fico todo atrapalhado. O silêncio é uma coisa muito boa também. Mas beleza. É muito bom, né? Mas me distrai. Acho que eu tenho vontade... Aliás, estava tendo uma apresentação num grupo ali... Não, mas agora fez silêncio, você viu? Mas eu estou falando o que eu penso, né? Estou colocando a minha posição. Não, mas não é essa a questão. Não, mas eu não consigo me concentrar. O que eu faço? Eu tenho que aprender? Não, não tenho filhos. Não, tenho sobrinhos. Mas tudo bem. Será que a gente começou bem ou começou mal? Acho que a gente começou bem. Uma boa discussão é sempre bem-vinda. Então é nós. Sim. Você é professora? Você é professora? Que legal. Ó, então eu vou tentar falar junto com as crianças aí, beleza. Eu vou tentar. Se eu me atrapalhar aqui, você me desculpa. Então é nós. Qual é o seu nome? Prazer. Rosita. Lovely to meet you, darling. Here we go now. Então é isso, vai. Ok. Vivendo no caos do centro. Moro no centro, vivo no coração da cidade e me identifico muito com isso. Várias manifestações acontecem aqui, um lugar onde você encontra o espírito punk urbano no ar durante as 24 horas do dia. Todo dia, todo tipo de gente circulando. Como artista, esse contato é muito importante para mim.
acostumei-me com Nova York, onde eu praticamente vivia andando pelas ruas e respirando a metrópole. Quando voltei ao Brasil, no começo dos anos 2000, o centrão de Sampa me pareceu o melhor lugar para me estabelecer. Morei bons anos nos Jardins Paulistano e Europa, com os meus pais, os bairros mais caros da cidade ao seu redor. Os bairros mais caros da cidade. Ao seu redor, tudo arborizado, asfaltado, segurança 24 horas. Mas isso não é bem a realidade. Basta sair dessa bolha que a triste desigualdade aparece. Certo dia, já morando aqui no centro, estava passando debaixo da joalheria Amsterdã Sauer, na Avenida São Luís, e avistei um cara acendendo um cachimbo de crack. Perguntei para ele, o que você está fazendo? Destruindo a sua vida? Ele ainda não estava num estado deplorável. Então continuei a perguntar num tom suave, mas sério, você tem família? Eles sabem de você? Ele respondeu, faz 1 ano que fugi de casa, sou de Niterói, tenho um filho e sou separado. Ligamos para a mãe dele, que começou a chorar no telefone, pois ela achava que ele já estava morto. Mesmo assim, ela me alertou, não dê dinheiro para ele, pois ele vai gastar com crack. De fato, ele tinha pedido um dinheiro para ir a uma clínica de reabilitação em Santos. Eu dei a grana, na esperança de que ele talvez enxergasse uma luz no fim do túnel. Enquanto conversávamos, ele chegou a falar, nossa, é o Supla? Eu estou viajando ou é de verdade? Então retruquei, verdade total, deve ser um sinal, não acha? Então pegue essa grana e vá para a clínica. Faça isso por você e pelo seu filho. 1 semana depois, liguei para a mãe dele. Ela me disse que ele tinha sumido novamente. Uma pena. Tem que ser muito forte para sair de uma situação dessas e largar o vício. O centro é lindo, mas tem dessas coisas. É isso. Bom, o que eu quero conversar com vocês, se alguém quiser conversar, é sobre o que eu sinto muito. Muita gente, hoje em dia, resolveu apertar o botão do foda-se, desculpa o meu palavreado. É o seguinte, não quero dar mais satisfação para patrão, entendeu? Não quero pagar mais aluguel, está difícil demais a minha vida e vou viver de uma forma anárquica, que seja, tipo, vou viver na rua. Aí eu fico pensando, eu acho mais difícil viver dessa forma, que é você acorda de manhã, não tem nem, pô, eu quero ir no banheiro, você não tem onde ir ao banheiro, né? Você não sabe, você pode ser atacado a qualquer momento, porque você não tem um lugar onde você está morando, né? Não tem segurança, né? E isso é uma coisa que mexe muito comigo, porque aonde eu moro, que é um apartamento confortável, ali no centro, eu desço e já dou de cara com isso. Por exemplo, eu estava vendo um rapaz nigeriano, que ele está todo dia lá, ele trabalha assim, ó, ele tem as coisinhas dele que ele está vendendo, e as coisas estão ali e ele trabalha assim, ó. É o tempo inteiro, para ver se a polícia vai chegar a qualquer momento. Coitado, o cara está lá, tentando trabalhar honestamente, não deve ter um documento correto para estar trabalhando ali, um aval da prefeitura que seja, então a qualquer momento ele pode ser surpreendido pela polícia, como eu já vi acontecer, né? Então, essa é a minha discussão. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso? Você, por exemplo, professora Rosita, você já passou por algum momento em que você chegou e falou, nossa, não aguento mais essa vida, não quero mais ter que falar com o diretor da escola, esse cuzão do caramba aí fica dando ordem, não sei, só estou te perguntando. Não, ou com você foi tudo de boa? Comigo foi tudo de bom, porque toda vez que eu encontrei algum problema, eu procurava resolver o problema, trabalhando junto com os outros. A única forma é essa, em sociedade. Você convive com alguém, você tem que se manter dentro daquela sociedade. Senão você vai para o meio do mato e vai ser um andarilho a vida inteira. Sim, e o que você acha? Mas você acha que todas as pessoas são fortes que nem você para ter essa atitude? Se eles procurarem dentro de si, são sim.
Às vezes, você nem se conhece a você mesmo. Você nem sabe aquilo que você é capaz, a sua força. Mas é só procurar bem lá dentro, com fé em alguma coisa, não sei, não digo que seja religião, embora qualquer religião eu acho que ajuda, mas saber viver e conviver. Senão, você não vive em sociedade. Sim. Você ia falar alguma coisa? Não? Alguém vai falar alguma coisa sobre isso? Só tem gente forte aqui, então? Ela quer falar alguma coisa. Oi, meu nome é Mariana. Eu trabalhei 6 anos e meio, mais ou menos, ali na 7 de abril. Então, Minha vizinha. Isso. Aí agora eu saí, estou em Perdizes. E assim, eu confesso que eu estou com muita saudade do centro, porque lá tem tudo, é fácil acesso a tudo, tanto a transporte, a cultura, a comércio. E, eventualmente, algumas vezes hoje eu passo por lá. E eu fico muito triste, porque está virando um lixão aquilo, né? Muita gente morando na rua, muito comércio ilegal, craqueiro demais. E eu queria saber qual a sua opinião em relação a essa sujeira. E o que falar para as pessoas quando elas ficam com cara de nojo. Ai, centro, que nojo. Bom, eu penso assim, eu acho que é muito fácil a gente culpar a prefeitura nesse aspecto, porque eu corro ali no centro também, né? Para não chamar atenção, eu vou todo de preto, ponho um boné preto e vou todo de preto e saio correndo. Não tem um horário, pode ser às 6 horas da manhã ou 8 da noite. E às vezes você acaba conversando e conhecendo as pessoas que vão passando por ali. Mas uma coisa que eu notei é a sujeira, como as pessoas tratam a cidade. É inacreditável. Eu falo, pô, mas a prefeitura também não faz nada. Não, não é, não. Você vê, se você ficar parado ali, e eu fiquei correndo ali, só reparando, na Praça da República. Meu, é muita gente que come e joga as coisas no chão, com macarrão e tudo, e não estão nem aí. Então, é fácil apontar o dedo, né, assim, para as pessoas, né? Tem que olhar para si mesmo também. Uma vez, acho que o presidente Kennedy falou uma coisa, tipo, não é o que o governo pode, o que o presidente dos Estados Unidos pode fazer por você, é o que você pode fazer pelo seu país, no caso, né? Então, eu acho que as pessoas, inclusive no campo da política mesmo, você vê por várias pessoas, desculpa falar, mas reacionárias, adoram apontar o dedo e depois estão cheias de acusação ou envolvidas em corrupção também, né? Então, acho importante a gente olhar para si mesmo e antes de acusar uma outra pessoa. Correto, Rosita? A Rosita falou que o brasileiro precisa aprender a votar. Nós vivemos numa democracia, temos que aprender a escolher os nossos representantes. E o americano está sabendo votar? Não sei, não estou lá, não sei o que você passou, conheço só aqui. Sim, aqui eu procuro saber sempre quem eu voto. Mas você sabe que isso implica, né? Porque os Estados Unidos têm uma força muito grande com o Brasil, né? Se os Estados Unidos resolver cortar relações comerciais com o Brasil meio que para. Não, parado não, a gente está aqui vivo, conversando. Né? Ok. E aí, Champs? E aí, professor, tem alguma coisa para falar? Então, dá ali para ele falar ali, a gente trocar uma ideia. Qual é o seu nome? André. Tudo bem, André? Boa tarde, Papito. Tudo bom? Tudo em cima, mano. Tá com a camisa do quê? Da Alemanha americana? É. Volkswagen? Beleza. Você é esportista, né? Sim. Tô vendo pelo estilo físico aí. Eu faço academia e pratico também bicicleta, bike, skate, patins, bicicleta. Muito bom, né? Papito, é o seguinte, cara, eu sou Sim. um fã seu. Obrigado. É um prazer estar aqui, no meio de todos e Sim. conversando com você também. Estamos trocando uma ideia aí. Isso. Você pegou um pouco da conversa? Desculpa, eu não vi se estava ali atrás, né? Sim. Sim. De um tempo para cá, eu assim venho acompanhando um pouco o seu trabalho, principalmente aquele tempo 2000, 2002 mais ou menos, e sempre acompanhei as suas atividades também, né? Sim. Mas é assim, Papito, por que eu estou aqui no meio de todos assim explicando essa situação? Eu sou uma pessoa do lado fraco,
Sim. Nós temos o lado forte, né, o lado que das pessoas que desenvolve uma família, as pessoas desenvolvem, por exemplo, seus filhos, suas criações, eles conseguem dar uma boa estrutura, né, de acordo com o seu desenvolvimento, né. Então é assim, eu vim de família pobre, família humilde, né, e acompanhei mais ou menos a conversa, que é o seguinte: nós temos hoje no nosso país uma sociedade muito uma sociedade Desigual. muito desigual. Porque, assim, antigamente, aqui em São Paulo, viviam-se portugueses, franceses, italianos, espanhóis. Hoje, nós temos todo o movimento brasileiro concentrado em São Paulo. Então, eu entendo a parte da classe média e a parte pobre também. Então, assim, a parte pobre, ela não consegue desenvolver um bom salário, uma boa criação para os seus filhos. A classe média, ela consegue desenvolver o quê? Meu filho vai fazer faculdade, meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser policial, enfim. Então, o que acontece? Eu tenho segundo grau completo, tenho estudo, mas hoje eu fiz até o segundo grau completo. Eu não consegui desenvolver uma faculdade. Por quê? Porque fiz o segundo grau e terminei. Não quis estudar. Então fica difícil. Por quê? Porque eu converso bem, tenho uma boa desenvoltura, mas o meu tipo de trabalho... O que você faz? Eu sou ajudante geral, trabalho como garçom, faço todo tipo de trabalho, aprendo rápido, mas eu não tenho a parte de faculdade. Então, o que eu quero expor aqui? Eu quero falar para vocês que é um pouco complicado, porque assim, eu estou no meio. Eu estou entre a parte pobre E a classe média. Exatamente. A parte pobre, que é essa parte de periferia, eu peguei um pouco. Eles são, por exemplo, é um povo. Eles são assim, a criação é muito. Como é que eu posso deixar bem claro para vocês? É uma criação muito rápida, de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas é um povo que tem amor. É um povo que tem um coração. É um povo muito sofrido. E é um povo que, de qualquer forma, de qualquer jeito, consegue sobreviver e, automaticamente, a vida segue. O legal da parte classe média, uma classe social melhor, eles têm uma finalidade melhor de educação. Eu assisti um filme que é Sobrevivendo 12 Horas, dos Estados Unidos, um filme americano. E isso mostra que o povo dos Estados Unidos, eles fazem a Noite da Purificação para quê? Para excluir um pouco essa parte pobre, fazer a matança, enfim. Porque eles não têm mais estrutura para ficar bancando a parte pobre. É lógico que quem tem empresa, comércio, precisa da parte mais humilde para estar trabalhando. Só que como hoje é muita população em São Paulo, de todas as raças, enfim, eu percebo que há uma briga ainda, há uma divisão muito clara. Porque a parte que não tem estudo atrapalha a parte que tem estudo. A parte que tem estudo precisa da parte que não tem estudo. A parte que não tem estudo, basicamente tem educação, mas não é aquela educação mais formalizada, uma coisa mais culta e correta. Quem tem uma formalidade consegue resolver as coisas no silêncio, na calma. Tanto que você vai num lugar hoje, um pessoal que, por exemplo, não tem uma formalidade melhor, é um barraco, uma gritaria. Quem tem educação e consegue, por exemplo, uma estrutura no meio desse governo, que coloca muita taxa, muita discriminação. Às vezes, por exemplo, o meu salário é R$1.000 por mês. Eu tenho 29 anos, então hoje eu consigo basicamente viver assim. Como garçom? Exatamente. Então, por exemplo, o governo colocou para a gente descontos, desconto do Vale Transporte, então eu consigo o quê? R$850, R$900. Bom, basicamente, só para não entrar em detalhes e tal, mas eu sinto que o começo da nossa conversa aqui, do texto que eu li, pelo menos, né? Tudo bem, a gente pode entrar em outras conversas também, mas só para ver se eu entendi a sua colocação, se tem a ver com o texto inicial que eu estava falando. Não, porque eu acho que tem a ver. Eu posso estar enganado e não me leve a mal. Eu estou falando no sentido de... Eu estou falando de pessoas que eu vejo na rua, em São Paulo, e no centro onde eu moro, que tem até uma educação, sabe falar muito bem que nem você, né, como você está se expressando aí, mas não aguentam mais viver nessa sociedade e apertam aquele botão do fuck you, dane-se tudo isso daqui, e eu vou virar na rua. Tem a ver um pouco, já passou isso na sua cabeça, de falar assim, vou viver assim e tal, e
né, que a gente está falando de pessoas fortes e pessoas, né, não tão fortes. Não diria nem fracas, às vezes não tão fortes. É difícil, né? Por exemplo, sei lá, às vezes eu penso Amy Winehouse, né, que morreu de drogas, ou Kurt Cobain, que se matou. É difícil você tem que estar na pele da pessoa para ver quais são os problemas dela de verdade, né? Então, eu só queria perguntar para você, tem a ver isso que a gente estava conversando? Com isso Sim. que você estava falando? Entendi. Sim, porque basicamente, por exemplo, todo mundo tem sonho, todo mundo tem um desejo de viver. Sim. Só que, por exemplo, tem Quer família... andar pelas próprias pernas, né? Lógico. Conseguir uma boa casa, uma boa faculdade, um bom futuro. Então, que nem a minha situação, eu fico desempregado e, lógico, basicamente eu não fiz uma poupança. Então, eu fico de galho em galho e todo mundo tem sonho. Então, assim, eu acho que, na minha opinião, é assim, quem está na rua usando droga, porque a droga, pelo que eu vejo, é fácil de usar. O cara fala assim, eu quero curtir, eu quero ficar loucão, quero buscar algo que careta não dá para buscar. Ou, por exemplo, estou com o saco cheio da vida, eu quero me matar. Só que não é fácil se matar. Então, para quem vive na rua, assim, eu acho que eles não têm um pouco de estudo, porque o estudo público ele é um pouco difícil de entender também. Então, assim, a pessoa ela não consegue chegar. Eu acho que é assim, para resumir, Papito, eles não conseguem chegar, acho que num patamar legal e acaba desistindo. E de certa forma, por exemplo, tá um lixão mesmo essa sociedade, cara, tá difícil mesmo, porque eu moro aqui no Ipiranga, cara, 10 horas da noite você já não pode mais sair na rua. Você já não pode mais sair na rua, porque assim, hoje, quem mora em outros estados, eles fizeram o quê? Favela, todo lugar tem uma favela. Eu não estou falando que quem mora em favela é difícil, Sim. né? Mas não dá para entender porque aonde você vai, você encontra essa situação. Lixo fora de horário, criança de madrugada, criança assaltando, adolescente roubando as pessoas que estudaram. Quem mora aqui no Ipiranga, aqui, levanta a mão, só para saber. Uma boa galera mesmo. Vocês sentem isso aqui do bairro também? Não? O seu amigo sente. Você sente isso? Tipo, umas 10 horas já fica mais... A gente mora, tipo, 3, 4 quadras, né, separadas. Às vezes eu falo para ela, acho que 10 horas eu tenho que ir embora. E ela não gosta, mas eu já vi coisas complicadas assim. Sim. Sim. Agora, com a relação que o amigo estava falando, com o seu texto, inclusive da senhora falando, uma das minhas formações é assistente social. Sou assistente social, minha segunda formação universitária. E essa coisa da força, começando lá da primeira fala da senhora, da força interior que todo mundo é capaz de ser aquilo que basta querer. Na verdade, quando a gente nasce, uma coisa que eu, na prática, eu presenciei, é que as pessoas, é uma visão minha que eu tirei, as pessoas nascem e parece que o mundo, tanto por causa do sistema, não entrando no capitalismo, socialismo, não entrando nesse campo, mas o sistema todo faz com que elas vão tendo, vão tirando as esperanças das pessoas, de acordo com o meio que elas estão. Então elas vão crescendo e parece que é como se fosse um caderno, e vão arrancando uma folha desse caderno. Bom, mais ou menos como ele estava meio que se expressando aqui dentro da vida que ele está vivendo agora, de uma certa forma. Aí você Acho vai tirando... até uma forma bem corajosa de você estar se expondo dessa forma e falar. Aí a pessoa vai tirando uma folha desse caderno, e aí o caderno vai ficando fino. E aí, como é que você vai conseguir fazer com que essa pessoa volte a ter uma força na qual ela possa ter nascido com essa força, mas que ela foi sendo sempre deteriorada de acordo com o seu desenvolvimento? E então não é bem assim da pessoa querer, não, basta a pessoa querer. Não, ela precisa voltar a acreditar numa coisa que de repente ela nem sabia que podia acreditar. Então não é um negócio tão fácil assim. Não é mesmo. Por isso que eu vejo isso, é uma coisa que tem me tocado muito forte isso, entendeu? Inclusive essa questão das drogas também é muito disso. Às vezes vão de embalo, vão querer uma coisa de querer ser aceito num grupo. Meus amigos, né? E aquele grupo ele já faz consome aquilo, né? Consome então, aquilo para aceitar, porque se não aceitar vai ser o fraco, não, ele já está tão inferiorizado que ele vai. E aí, muitas vezes, aí entra na parte química e biológica que aí a pessoa acaba se viciando. Sim. Né?
Bom, eu tenho desse álbum que eu estou lançando, tem vários assuntos, né? Eu acho que esse assunto um pouco, eu vou mudar um pouco de assunto. Vou falar do mundo virtual um pouco. E a gente pode falar de droga daqui a pouco também, se der no tempo, beleza? Então, tem um texto que ele já está decorado na minha cabeça, que é uma música, né? Ela se chama Fanáticos Virtuais. Eu não vou nem ler, que eu acho que está decorado na minha cabeça, a gente pode conversar sobre ele, que é o seguinte. Fanáticos virtuais com suas crises existenciais, despejadas nas redes sociais, fazem mentiras parecerem reais. Tendências comportamentais escondem carências emocionais. Com meu smartphone não estarei só jamais. Nas redes sociais não estarei só jamais. Ofertas autopromocionais não estarei só jamais. Fanáticos virtuais, fanáticos virtuais, fanáticos virtuais, fanáticos virtuais. Dona Rosita, você é uma fanática virtual? Se recusa, mas não é uma boa companhia? Eu acho que a influência perniciosa dos meios de comunicação estão criando nossa sociedade sem valores. Eu acho esses meios de comunicação que foram inventados ultimamente estão destruindo os valores. O valor até de se olhar no sim, olho? Sim. Uhum. E eu acho, então, que... Eu estou conversando com meus netos, eles estão lá. Tem quantos anos os seus netos? Um de 14 e um de 3 anos, mas os dois já O de estão... 3 também já está? Já está, sim. Que loucura, então, não onde há chegamos, diálogo, né? é difícil manter um diálogo com as crianças, com os jovens hoje. Muito difícil. Tem esse rapaz aqui de cabelo branco, aqui ele está falando. O senhor quer falar alguma coisa? Não, eu vi que o senhor estava fazendo assim, assado, não sei. Mais ou menos. Sim. Não, aquela estava falando dos jovens que ficam só, né? Então diz que o avô viu os netos assim, que não falavam com ele, só ali na paredinha. Ficou com raiva, abriu o armário, pegou a máquina de escrever antiga e... Ah, fez o barulhão? Porra! Muito bom. Você ia falar alguma coisa? Não? Você usa a internet bastante? O Facebook, Muito, e trabalho Muito. Com isso. E trabalha Então, com isso? eu Você está acho que- catando Pokémon também? Não Não? gosto. Não... Ainda não cheguei a esse ponto. Você chegou a ver o filme do Edward Snowden, dirigido pelo Oliver Stone? Não vi. Não? Não vi. É um livro que eu recomendo, é um filme que eu recomendo a todos. Eu não vi, mas eu gosto do Oliver Stone, né? E ele conta justamente isso, né? Da privacidade das pessoas. Inclusive pelo Pokémon, quando todo mundo estava catando Pokémon, o dono da empresa da Pokémon, de todo esse pessoal que está catando Pokémon, ele sabe exatamente onde você mora, Sim. as suas conversas, porque ele tem uma forma de entrar dentro da sua privacidade virtual. Então, não sei qual que é a grande vantagem de ficar catando um Pokémon. Sei lá, tem gente que acha maravilhoso. Eu vi que tem questões que hoje a gente conversa um assunto perto do telefone e depois aparece uma propaganda lá no Facebook do que você falou. Então, eu vi uma notícia dessa, eu falei, caramba, eu vou fazer um teste. Como assim? A gente está aqui, ele está captando informações. Sim. Então, eu falei, caramba, que loucura. Eu vi um texto no Facebook falando sobre isso. Falei, Sim. será que é verdade, né? E aí, eu falei, eu vou fazer um teste. Então, esses dias eu comecei a falar de comprar uma bike. Sim. E fui, tal, até que eu cheguei no meu Facebook e tinha uma propaganda de bicicleta. Eu falei, que loucura. Eu não sei como isso funciona. Dizem que o microfone ou a câmera fica... Ou a câmera, né? ativa Bom, é o que se passa no filme. Exatamente. Eu não sei se isso é real, né? Uhum. Ou se foi alguma coincidência. Até pelos assuntos do WhatsApp, que estão agora com uma certa interligação com o Facebook, né? Sim. Então, eu falei, caramba, que loucura. Eu trabalho com mídias sociais, publicidade, né? Sim. Eu entendo que a senhora falou de hoje as crianças já nascem. Eu tenho uma sobrinha
Sim. pequenininha de 2 anos, em que ela já vai fuçando em tudo. Só que aí também os pais têm que entrar e limitar aquilo ali, dar um direcionamento positivo para aquela situação. Porque as redes sociais eu acho fundamental. Eu moro longe dos meus pais, a gente se fala todos os dias. Sim. Ela consegue me acompanhar, eu Lógico. consigo acompanhar eles. Como em tudo, acho que a gente tem uma... A gente tem que saber controlar, não é verdade? Exatamente. Eu acho que, por exemplo, você estava falando, essas mídias sociais foram fantásticas, por exemplo, para se começarem protestos que sejam... Sim. Inclusive, antes de acontecer no Brasil, acho que, se não me engano, um dos primeiros protestos organizados foi Occupy Wall Street, né? Que as pessoas se organizaram, né, para estarem na frente da Bolsa de Valores de Londres ou de Nova York para fazer um protesto, ou o próprio protesto que foi organizado, vários protestos organizados pela rede social. Isso é só de uma coisa, ou vários negócios também foram criados também pela... Eu acho uma forma muito democrática, como você estava falando, até se comunicar com seus pais, mas uma forma, por exemplo, os YouTubers, por exemplo, né, que muita gente gosta de criticar e tal. Eu acho que é uma forma totalmente democrática de se fazer um negócio. É que eu não tenho saco para ficar o tempo inteiro, mas é um trabalho que essas pessoas desenvolveram. Eu né? acho que as redes sociais... E ele consegue ganhar um dinheiro com isso e sobreviver, e não deixa de ser um trabalho. Então, quando até eu falo na música uma certa crítica aos fanáticos virtuais, é na parte daquela coisa de querer mostrar que minha vida está maravilhosa e tal, e não está maravilhosa. Não. E a gente sabe que você não é tão lindo como você está se apresentando na foto. Então, é para suprir essa carência emocional que está aí. Então, Mas entendeu? Rosita está olhando espantada para mim, olha lá. Ela se lembrou de alguma coisa. Você quer comentar ou é melhor ficar quieto? Ela nem sabe, mas ela está louca para falar no microfone. Sim. A propósito daqueles 5 jovens que foram assassinados, como é que foi Pela polícia, que estão falando que é pela... Como é que foi organizado tudo através da internet para que eles fossem a um determinado lugar, se encontrar com as moças? Então, olha até que ponto pode chegar é uma ferramenta o terror então, mas é uma ferramenta de alguém mais enlouquecido conseguir coisas fabulosas. Mas é uma ferramenta que pode ser usada para o bom mas ou pro é mal isso também, que o nosso caso, público né? ainda não está preparado para isso. O nosso país ainda não está preparado para isso. Eu acho que vai muito das pessoas, Então, assim, eu acho. agora eu se me é do lembrei país. desse incidente, né, terrível. Mataram os 5 jovens. Foram Sim. cooptados por um programa que eram, diziam-se as moças que queriam encontrá-los. Não sei se vocês souberam disso. Não, eu li alguma coisa sobre Isso isso. me impressionou terrivelmente. É. Porque, veja, eu fui professora na Vila Carioca. Quem conhece Ipiranga sabe que é quase uma extensão da favela lá de Heliópolis. Eu fui criada ali. A gente saía, os professores, e ia de porta em porta. Tem criança, manda para a escola. Tem criança, manda para a escola. Não tinha uma criança na rua. E a escola, o nível da escola pública, eu sempre estudei escola pública, era excelente. As pessoas se orgulhavam de dizer, eu estudo na escola pública. Então, começa por aí, valorizar o professor, que ninguém mais quer ser. Minha nora é professora de matemática, não quer nem ouvir falar em lecionar matemática. Então, eu acho que o professor teria que ser valorizado, o bombeiro, o policial, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, se vocês querem saber, com esse nosso território imenso de fronteiras, que era a fronteira marítima, a fronteira terrestre, nós teríamos que ter outro tipo de distribuição dos valores e das pessoas que podem fazer alguma coisa pelo país. Eu tenho uma música que talvez você vá me assassinar com ela, mas eu vou falar ela para você. Ela se chama Parça da Erva. Vou cantar um pouquinho em a capela para a senhorita, para todos vocês. Parça da erva, o que nos reserva de chavas ideias para a gente criar. Em nome da arte, acende a mente. Parça da erva, o que você enxerga? Sinto o cheiro da atmosfera
do verdinho, sem ramelar, não demora para passar, o fogo se consome, daqui a pouco o beck some, daqui a pouco bate a fome, parça da erva. Anyways, vamos abrir a jaula para a gente começar a discussão. Eu só acho que quem usa a erva para se empolgar ou para criar está dentro dos seus direitos, se ele tiver, não é? Porque até já existe gente cultivando a erva dentro de casa. Tudo bem, nada contra. Mas quando chega o momento em que este vício, vamos dizer, começa a atrapalhar... Eu tenho amigos que desfizeram a família inteira. Famílias de gente culta, dentista, todos viciados, os filhos, acabaram destruindo a família inteira. E podem acabar destruindo um país inteiro. Sim. Então, eu acho que pode até usar a erva se quiser. E se sofrer, se for criando uma inspiração, como você disse, que te inspirava até. Não necessariamente. Não é? Eu Então, fico pensando, quando você falou isso, eu fiquei pensando em álcool, que destrói famílias, sim, sim. e vende cachaça à Claro, vontade aí no isso. centro. O que eu vejo de... Eu não estou falando... Eu vejo, acho que mais nego caindo no chão de cachaça do que Sim. nego fumando maconha, Sim, passando bem. sim. Só estou colocando para a gente Qualquer colocar. forma de te tirar da Mas sabe sua que é louco? realidade, qualquer forma Aham. de te tirar da sua realidade, Sim. no aspecto artístico pode ser até interessante. Mas Não, no medicinal aspecto, também. Mas Medicinal. no aspecto Sim. dia a dia, é terrível. Sim, Tenho concordo. amigos que estão com a família completamente destruída por conta da erva. Ninguém criou nada, só criaram coisas de fechar dentro de casa. Os pais ficam desesperados. Então, a erva pode ser, que, como eles estão permitindo até que seja plantada em casa, põe no vasinho, faz o seu que você quiser lá dentro, mas no momento que você perde a sua força contra o que pode estar acontecendo, aí é terrível. Aí não tem volta. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu ia colocar um ponto aqui. Eu acho que sou sua fã, em primeiro lugar, já desde o Tudo passado, bem. das suas músicas antigas, adoro. Mas eu acho Obrigado. que quanto à erva, se você, tudo é questão de bom senso. Tudo na vida você tem que separar o bom senso, tem o livre-arbítrio, lógico, mas você tem que separar, saber dosar. O que você está usando, para que finalidade você está usando, se é artisticamente, se é medicina, o que você... Exatamente, o próprio cigarro, como ela falou, a bebida, tudo. Se você souber dosar, eu acho que tem um Sabe fim, o que é tem um engraçado? motivo, tem um porquê. Uma coisa que eu fico pensando às vezes, você vê, por exemplo, aqueles filmes de Roma, né? Ou dos vikings mesmo, assim, nos primórdios, né, da civilização e tal. As pessoas bebem e ficam loucas. Sim. Por que será que a gente faz isso como seres humanos? Alguém quer comentar sobre isso? Porque é um fato. Não é uma invenção, não é um sonho, é um fato. Não, vem lá Por que atrás é que a também. gente faz isso? Por quê? Alguém tem uma resposta? Para fugir da realidade? É fuga da Será que realidade. seria fuga ou simplesmente ter o prazer de, sei lá, o prazer de sair viajando mesmo e voltar depois à realidade? Mas Não é- para fugir, Mas essa, não de mas uma essa- forma pejorativa, de uma apenas forma... Eu só estou colocando em questão. E você que está com esse olhão arregalado aí, o que você tem a dizer? Não, estava pensando aqui, a gente estava falando de fronteiras. Voltamos e- para as fronteiras? Não, a gente não voltou. Acho que as duas coisas Tá. correm juntas Com as drogas em muitos que a gente tá momentos. falando. Sim, Porque acho que a grande questão das drogas é as drogas que são legalizadas e as que não são legalizadas. sim. Enfim, você mesmo estava falando que muitas drogas legalizadas às vezes têm consequências mais... deterioram mais as pessoas do que as não legalizadas. Sim. Agora, se fala muito em mídia sobre as não legalizadas e se combate como criminosos as pessoas que consomem. Até a gente começou a conversa com isso, né? Com a situação do centro e as pessoas que... Sim. Do crack, então. Eu acho que isso tem muito a ver com fronteiras. O maior consumidor, talvez, não sei estatisticamente falando, ou fontes, mas já li que
os Estados Unidos e a Europa são os países que mais consomem drogas ilegais no mundo. Agora, é interessante para eles manter a guerra das drogas no terceiro mundo, na América do Sul e, enfim, nos lugares na periferia do mundo. Eles continuam consumindo tranquilo. Em vários países já temos vários níveis de legalização, em alguns estados americanos, na Holanda. Agora, é muito tranquilo para eles que o sistema continue como ele está hoje, né? A guerra acontecendo aqui, a produção aqui, enquanto eles consomem essa droga que está acontecendo aqui. Mas a gente entra em outras questões também de, como posso dizer, concentração de renda e dominação dos povos de primeiro mundo aos povos de terceiro mundo. É interessante que a gente, Brasil, Argentina, toda a América do Sul, Latina, continue se degladiando com isso, enquanto eles mantêm essa soberania sobre a gente. Então, eu não sei, eu estava refletindo sobre isso. E eu queria até te perguntar o que você acha, essa questão das fronteiras e desses níveis de relação com o mundo das drogas em todos os quando você fala em fronteiras, para mim, eu penso... Me vem o Donald Trump querendo fazer já um muro. Já penso também no John Lennon cantando Imagine, imaginando, né, de uma certa forma, inclusive, quando ele falou, meu novo passaporte, quando os Estados Unidos estava querendo deportar ele, ele até brincou, ele e a Yoko, que meu novo passaporte é um guardanapo branco, para eu poder ir de país em país. Mas a gente sabe que não funciona assim, porque o país tem que meio que manter a sua economia, né, com o número de pessoas que está, e se deixar muitos imigrantes entrarem, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter o coração bom de um ser humano para as pessoas... Todo mundo precisa de uma ajuda para começar em algum lugar também. Os Estados Unidos e o Brasil têm uma formação muito parecida. Nós somos quase todos imigrantes, né? Sim. Se você não é descendente de indígena, você é, de certa forma, um imigrante ou um descendente, né? Sim. Eu tenho um pouco de tudo, meu. Tenho até de índio também. Eu tenho uns caras... Bom, deixa para lá. Mas é misturado tudo. Mas, não, eu só queria colocar essa questão que a gente estava falando. Eu acho que as coisas se resumem muito quando a gente fala em chegar num bom senso das coisas, que é saber usar a internet, saber usar o quanto você vai beber de refrigerante, né? Saber usar a droga, o sexo, saber usar, a bebida. Saber tudo usar na tudo. Sua medida eu não tenho certa. filho. Você perguntou se eu verdade. tinha filho. Eu não tenho filho, né? Mas se eu tivesse um filho, ou para os meus sobrinhos que eu converso, né? É tentar a conversa mais franca possível e preparar esse ser humano para o mundo e não ser um idiota, né? Mas ele saber, se eu fizer muito isso, isso é mal para a minha saúde. É sobre isso que eu queria né? falar. Quem sabe então, a nossa geração antecedeu e não sabe aceitar. Porque realmente nós criamos uma geração de Caracolândia que é impressionante, né? Então, eu acho que essa geração que está conversando aí, as criancinhas, eles vão ter que ter um outro mundo melhor. Eu não sei se melhor vai chegar a tempo, mas tudo bem. Melhor no aspecto profissional, no aspecto porque antigamente se respeitava, né? Os jovens respeitavam os velhos. Eu tenho um amigo que fala assim, quando eu era criança, o peito do frango era para o meu pai. Agora que eu sou pai, o peito do frango é para o meu filho, meu neto. Eu sou da geração que ficou sem o peito do frango. Mas você acha que a gente piorou? Então, nós somos sim, tranquilamente. Eu sou de uma geração que viu tudo isso, de repente. Agora, quem sabe as próximas gerações vão ser diferentes? Eu não sei, eu acho que a gente melhorou em algumas coisas. Antigamente, com os romanos, as pessoas se juntavam no Coliseu para ver as pessoas se matarem. Não, mas a gente foi evoluindo, eu acho. Inclusive, em relação ao racismo também, nos Estados Unidos, que é onde era uma coisa absurda. Por exemplo, Jimi Hendrix ou Ray Charles, grandes artistas negros, ou Nina Simone, não podemos estar no mesmo restaurante, né? Mas a gente já evoluiu com isso. Mesmo assim, ainda continua, né?
Por isso que quando eu falo tem até uma música do Donald Trump que eu critico, porque parece que agora ele nomeou, eu não me recordo exatamente o nome da pessoa, mas um cara totalmente de direita e racista, de uma certa forma. Então, é um perigo para o mundo, eu acho isso. Bom, Eu estou muito a espaçosa. solução eu não sei. Desculpe. Mas... É que eu adotei uma criança Parabéns. que hoje tem 36 anos e ele é negro. Então, a minha nora, que é uma loira, às vezes chega em casa rindo e fala assim: sabe o que aconteceu? O seu filho me levou em tal lugar. Quando ele me abriu a porta e eu entrei, o vigilante lá do prédio falou: puxa, seu motorista é muito gentil, né? Outra coisa, ela no Era banco... motorista? É. Outra coisa, ela no banco de caixa, ou uma pessoa de cor queria alguma coisa que ela não poderia dar, não tinha direito. Ele saiu batendo os pés, foi na delegacia, deu parte que ela era racista. Imagine ela o cara chegando no banco com o oficial de justiça, essa aqui é racista. Ela, eu? Moço! Pulou no meio do banco, pegou a fotografia do meu filho. Eu sou casada com um negão, como que vocês podem dizer que eu sou racista? Então, vejam que o preconceito também é uma coisa que ainda existe, mas que parece que está melhorando um pouco, né? Eu adoro minha família. Meus netinhos são lindos. Certo. Bom. E aí? A gente que está quase no final, né? A gente vai acontecer alguma coisa meio maluca aqui, me falaram, é isso? Isso. Para a gente ficar surpreso. A gente está chegando no final. Alguém tem mais alguma questão para o Supla? Para terminarmos aí nossa conversa? Não, acho que a gente conversou em vários pontos, eu acho. Demais. Sempre tem vários pontos. Tem uma das suas músicas que é Pensamento, e eu falo que você fez para mim essa música, eu quero te agradecer. De Essa 2004, eu acho. Eu amo 2000. essa música, eu obrigado. tive um período de depressão e eu falo que essa música me curou. É? E eu Nossa, falo, nossa, essa música é muito para mim, significa muito. E você, né, a sua simpatia, o seu acesso com os fãs. Não, obrigado. Sou muito a sua fã. Isso aí diz muito para mim, Obrigada, significa muito para mim, uma música que representou para alguma Não, essa pessoa música alguma é demais, coisa. é linda essa música. Não, todas, né, mas essa para mim em particular, pelo pensamento. A música? Deixa eu ver se eu me lembro da letra, que é muita música na minha cabeça. Que você diz, que Ela. você faz. Que você vê, que você tem, que você quer, o que vai ser, só depende de você. A cada manhã, a cada dia, a cada hora, a todo instante, todo momento, a consciência me contradiz, esperando por dias melhores. Pensamentos me corroem. É uma música que eu sempre fiquei pensando quando eu falo que só depende de você. E, na verdade, não depende só da gente. Aliás, depende de você. Por exemplo, um exemplo assim. Eu vou falar da época quando eu morava em Nova York, e eu pensava assim, nossa, eu já estou aqui já há 6 anos, a minha carreira aqui nos Estados Unidos não consegui, eu estava fazendo trabalhos, cadê o meu amigo da Alemanha aqui? Que tá... Acho que ele foi embora já. Eu cheguei a trabalhar de garçom, mas eu jogava futebol, fazia todos os tipos de trabalho nos Estados Unidos, né? Só não fiz trabalho sexual, o resto eu fazia de tudo. Agora, eu pensava comigo, pô, não vai acontecer nada, sabe? E estamos aqui na batalha, mas nesse meio tempo em que não acontecia nada, eu não parava. O que é não parar? Eu criava a body of work, um corpo de trabalho. Eu não parava de produzir, porque se a chance vier a você, você vai estar preparada, porque você não parou de produzir, entendeu? Você não pode parar, você não pode ficar dependendo do sucesso, independentemente da sua profissão. É importante você ir vai fazendo algumas coisas para manter o seu sonho que você acredita, né? Às vezes, que nem uma expressão americana, you gotta do what you gotta do. Você tem que fazer o que você tem que fazer, mesmo não gostando, para você manter aquele sonho que você está almejando. É isso, né? Então, a música, eu sempre pensava, será que eu deixo isso na letra? Só depende de você? Eu acho que pode deixar isso na letra. Lógico que a gente depende das outras pessoas para as coisas ocorrerem. Por exemplo, eu quero tocar num festival muito bacana. O meu trabalho está pronto. Tudo bem, mas não depende só de mim. Vai depender daquele empresário se ele vai querer me colocar naquele festival. Entendeu?
Mas você tem que estar. O que depende de você, you better do it. É melhor você deixar pronto, entendeu? É isso. Então, eu mesmo me refleti junto com você sobre essa música. Mas é isso aí. Acho que está legal, né? Ó, como você é uma pessoa que me admira, um CD para você. All right. Acabou de sair, hein? Eu digo o que você pensa mesmo aí. Tem bastante música aí para você pensar. E eu vou terminar falando uma letra da música para a gente encerrar. Pode ser? Pode ser? Então tá bom. Ela se chama Anarquia Lifestyle. Essa música está no novo documentário do Sid Vicious e da Nancy, que era a namorada dele. E ela se chama Anarquia Lifestyle. Ela foi composta em inglês por mim e pela minha amiga Victoria, e depois eu coloquei a letra junto com a minha amiga Tatiana, em português. E ela vem assim, vamos ver se eu me lembro também, que é muita música na cabeça. Peraí. Quem realmente acreditou pode dizer o que é capaz de fazer. I'm gonna live the lifestyle, I don't care, I'm gonna live my life. Não deixe o tempo roubar os seus sonhos. Seu espírito não tem dono. Os anos ensinam, ninguém me representa, não seguiremos normas que o Alckmin inventa. Anarquia, the lifestyle, para você. Anarquia, vou viver. Hoje é o dia da rebeldia. Sua história é você quem cria. Esqueci a letra, ficou por isso mesmo. Fuck off. Muito obrigado, pessoal. Satisfação. Legal, obrigado, Supla.